o vazio que fez eu encontrar Deus dentro de mim e o que mudou depois dessa percepção na minha vida. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui de hoje, mas primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabriela Larsen Marques. Hoje em dia atuo como personal trainer, então eu sou profissional de educação física, mas eu já estudo autoconhecimento, espiritualidade, lei da atração há muito tempo, desde que eu me tornei mãe. E é sobre isso que eu vou falar no dia de hoje, pois quando eu me tornei mãe, tudo isso movimentou muitas coisas na minha vida, e quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? E com esse nascer de uma mãe, eu descobri quem eu verdadeiramente sou. E isso é o que é a base da minha vida até hoje. Tudo começou quando eu fiquei grávida. Como que foi? Quando eu descobri que eu fiquei grávida, foi um grande susto. Porque eu e o meu ex-marido, pai do meu filho, a gente tinha se programado para naquele ano a gente fazer muito rolê, viajar muito, fazer festa. E quando eu descobri que estava grávida, foi um grande baque. Porém, foi um susto inicial, depois eu já aceitei e começou a me vir muito à cabeça algo que eu e ele havíamos conversado antes disso acontecer. A gente tinha feito uma viagem e nessa viagem a gente teve uma conversa bem legal, bem profunda, e uma das coisas que a gente estava comentando era que nada acontecia por acaso. Tudo tinha um propósito, que às vezes a gente não enxergava aquilo naquele momento, mas depois as coisas esclareciam. Então, quando isso aconteceu, o susto foi grande, mas esse diálogo ficava vindo bastante à minha mente, me trazendo um conforto, e eu também já fui me imaginando naquela situação de mãe. Acho que era um sonho antigo que estava quietinho ali, e logo eu super me vi nesse papel e gostando disso e amando muito meu filho, já bem pequenininho lá na barriga. Aí foi um processo, toda a gestação, muitos medos. Quem é mamãe aqui já vai me entender. A mente da gente fica pensando sobre isso o tempo todo. Quem eu vou ser quando esse bebê nascer? O que eu vou ter que fazer? Como será que vai ser? Como será a rotina? A gente não tem nem ideia de como é. E dito e feito, nasceu a criança. E uau, como eu me entreguei. Foi lindo. Eu sentia tanto amor. Eu olhava aquele bebezinho assim, cada detalhe, cada pelinho, gente. E a gente como mãe fica babando assim, pensando, meu Deus, que perfeição. E o amor crescendo. E ok, só que ao mesmo tempo eu sentia que parecia que a partir do momento que ele nasceu, a minha única coisa a fazer na vida ia ser mãe. Eu não me via fazendo outra coisa, eu não me via conseguindo trabalhar, eu não conseguia nem me vindo dormir direito, quem dirá fazendo qualquer outra coisa. E aquilo me dava um vazio muito grande, uma sensação muito ruim, e acredito que eu entrei ali naquele baby blue, que é uma depressãozinha, um estado de depressão pós-parto. Quando eu senti esse vazio dentro de mim, aquilo me incomodava muito. E ao mesmo tempo que eu tava amando tanto aquele serzinho puro que tava ali nos meus braços e que dependia de mim para sobreviver, quanto mais eu amava ele, eu também sentia esse desconforto e eu não conseguia entender o porquê que eu estava sentindo aquilo. Se tinha algo tão especial ali para mim, como que eu me sentia tão mal? Eu não conseguia ter dimensão do que estava acontecendo dentro de mim, e aquilo estava muito forte, parecia um buraco negro no meu peito. Até que, depois de muitos dias, de muitos choros, muito desânimo, muita falta de vontade de viver, eu só tinha forças
por aquele anjo que tava ali. Uma amiga minha foi me visitar e ela comentou assim: amiga, final de semana vai ter chá de ayahuasca. Você quer ir? Quando ela falou isso, parece que fez um tum na minha mente. Como se aquilo aqui dissesse: tem algo aqui. E aquilo ficou dentro de mim e começou a me gerar várias sensações. E eu pensei, é isso, eu preciso ir nesse lugar, eu preciso fazer isso que ela tá falando. Daí ela foi me contando histórias e eu fui prestando atenção e aquilo só reafirmando dentro de mim. Aí eu comecei a pesquisar. E até então, isso pra minha família era assustador. Era uma coisa assim, você é louca, menina, vai no meio do mato com um bando de gente desconhecida usar um negócio que você nem sabe o que que faz. Você tá louca? E eu estava decidida, sim, eu ia fazer exatamente isso na visão deles, mas eu queria muito saber o que que tinha lá. E eu já tinha ouvido falar muito sobre ayahuasca, inclusive falando que não devia ir só por curiosidade, que devia ir com uma intenção e que o negócio era intenso. E ok, eu comecei a pesquisar, vi documentários, vi relatos, pessoas falando bem, pessoas falando mal. Eu fiquei bem informada. Quando alguém me perguntava alguma coisa, eu já sabia a resposta, mas o principal, que era vivenciar aquilo, eu tava muito curiosa para saber o que que ia reverberar dentro de mim. Então eu fui, e foi aí que tudo mudou na minha vida. Era a primeira vez que eu estava indo consagrar ayahuasca. Eu só tinha ouvido falar através das outras pessoas, não tinha vivenciado aquilo. Eu cheguei e as pessoas, elas se vestiam diferente. Elas usavam pala, coberta, touca. Eles eram estilo riponga e para mim aquilo era muito novo. Mas eu estava muito aberta e eu não julgava nada. Eu só observava atenta, às vezes um pouco assustada, mas foi fluindo. Eu via que lá no lugar tinha muitas imagens de muitos santos, de várias religiões, várias coisas escritas na parede, várias coisas lindas, várias coisas que tocavam num lugar diferente, que eu nunca tinha sentido aquilo em outro lugar. Então a gente foi pra cerimônia e eu sentei do lado daquela minha amiga. Até eu ir levou um bom tempo. Eu queria ir no outro dia, no final de semana que a minha amiga me convidou, mas foi um processo e muita coisa aconteceu até chegar o dia de fato. Mas continuando, quando eu cheguei, eu sentei do lado da minha amiga e ficava perguntando tudo pra ela. E ela ia esclarecendo todas as minhas dúvidas à medida que ela também tinha sabedoria pra me explicar, né? A gente consagrou a primeira vez e começou a tocar mantras. E eu nunca tinha ouvido um mantra na minha vida. E eu fiquei, mano, que música chata. Que tá acontecendo? Ai, o que eu tô fazendo aqui? E daí todo mundo quieto e eu agoniada e eu querendo que fizesse algum efeito. E daí eu falei, ô amiga, quando que vai bater? E ela, amiga, aqui a gente não chama bater, a gente fala fazer a força, tá? Porque é uma medicina, então ela faz a força na gente. Deu, ok. Aí eu, ai meu Deus, mas será que vai dar alguma coisa? Será que é só isso? E daí começou a minha mente falar um monte de coisa, questionar um monte de coisa. Mal sabia eu que eu já tava no processo, né? Mas ele não tava ainda sentido, ele tava muito aqui no meu campo mental. Aí eles avisaram que ia acontecer o segundo despacho, que é tomar a segunda dose. Nisso, eu e as meninas saímos um pouco do salão e fomos conversar lá fora. Aí, quando a gente voltou, ia tocar a banda que é do pessoal que também tem
um céu, um centro de consagrar ayahuasca aqui em Lages, onde eu moro. E era a primeira vez deles tocando lá nesse primeiro lugar, que era o Céu Natureza Divina. E, cara, quando a gente chegou no salão, eles estavam já... E a galera dançando, e era inverno, era um festival de inverno, inclusive. E aquele salão tinha aquecido, o fogo tinha aumentado, as pessoas estavam em movimento, e eu cheguei, meu coração já deu um acelero, e eu pensei, as coisas estão diferentes aqui. Vamos ver agora, né? Agora é que eu não me concentro. Mas, pensei, né? Consagrei novamente a ayahuasca, sentei lá e fiquei. E, de repente, eu me vi de Índia. Por isso que eu tenho essa gatona aqui tatuada. Só que essa daqui é gourmetizada, né? Para os tempos atuais, aí da modernidade. Porque eu me vi índia mesmo, com o peito de fora, dançando ao redor da fogueira, com os índios cantando e consagrando a ayahuasca. E sabe essa sensação que você tem agora? Da temperatura do ambiente, de você estar sentado aqui, de você estar aqui, tá aí no caso, onde você está, era exatamente essa sensação que eu tinha. Então, eu não tinha ideia se eu estava acessando uma vida passada, uma vida paralela, se era uma memória, o que era aquilo. Eu só sei que eu estava me sentindo uma índia já consagrando com os índios a medicina da floresta. E agora, eu quero que você imagine junto comigo essa parte, combinado? Eu tava me vendo no universo, lá em cima, no infinito, tudo escuro ao meu redor, mas dava de ver os planetas, galáxias distantes, dava de ver as medusas, as coisas se formando, todo o universo ao meu redor, e eu ficava, uau! E eu olhava ao redor e tava tipo flutuando, e eu pensando, cara, que incrível, que infinito, o tanto de coisa que tem, olha, um planeta inteiro, o tanto de coisa que tem para conhecer aqui nesse espaço. E quando eu pensei nisso, tudo isso fez um movimento de... E eu senti que tudo aquilo era dentro de mim. Pegou a visão, imaginou junto? Tudo aquilo era dentro de mim. E, junto com esse entendimento, aquilo tudo, inclusive eu, era Deus. E nisso, eu chorava muito. Gente, eu chorava muito, mas era um choro tão bom. Parecia que estava saindo muito peso morto de dentro de mim, que eu nem fazia ideia que estava carregando. Era como se estivessem saindo toneladas de dentro de mim através do meu choro. Gente, foi engraçado, porque eu tinha ido de carona com o meu ex-cunhado. E daí, nesse momento que tudo isso estava acontecendo, eu senti que estava liberando muita coisa, eu tinha tido um boom muito grande. Veio a tia Xanda, amada, colocou as mãos em mim assim, né? E disse, oi, você que é a Gabriela? Daí eu... Sim. Ela, desculpa te atrapalhar, mas é que tem um moço ali fora perguntando de você. Você quer ir ali falar com ele? Ou quer que eu fale algo pra ele? Daí eu... Meu Deus do céu, aquilo tava me chamando. Era muita coisa que tinha aqui dentro que eu precisava olhar naquele momento, e as emoções estavam muito intensas, muito fortes. Eu me acessei, eu fui pro espiritual, fui pro meu interno muito bem. E, de repente, tinha que ir lá falar
com o meu querido ex-cunhado. Aí, beleza, eu peguei e fui enxugando as lágrimas e eu olhei pra ele e ele... Vai demorar muito? E aí eu... Ai, meu Deus, eu nem sei. Juro, gente, que eu respondi mais ou menos assim. E daí eu entrei e fiquei com aquela coisa, né? Ai, meu Deus, ele tá ali me esperando. Ele tava super assustado, gente. Eu era louca, mas ele não era tanto de querer estar ali. Ele só tava porque ele tava fazendo uma boa ação pra mim. E daí, eu tive mais alguns insights ali, mas veio muita limpeza. Aí eu pedi pra aplicar o rapé, que é uma medicina também, que é soprada nos dois lados do nosso nariz. E ela auxilia para muitas coisas. Entre uma delas é trazer de volta ali para a presença, para pro aqui, pro agora, sair um pouco do espiritual e aterrar. Isso vai depender muito da intenção de quem tá recebendo e quem tá aplicando, tá? Mas nesse momento eu fiz com essa intenção de cortar a força da ayahuasca para eu poder voltar para casa. Como eles não queriam me impedir e tudo mais, aplicaram o rapé, conversaram comigo, verificaram se eu tava bem. Só que nesse momento que aplicou o rapé, meus amigos, foi a primeira vez na minha vida e eu dei uma ida bem longe e voltei rapidamente. Foi intenso, gente. E só que eu voltei outra pessoa. Nada mais era como era antes. Eu comecei a buscar mais coisas relacionadas a isso. Eu comecei a entender que dentro de mim era muito mais do que eu achava que era. Eu entendi que a gente não é só isso aqui, gente. A gente não é só esse corpinho. E por um bom tempo eu fui ateia, tá? Que fique bem claro. Então, quando eu tive esse entendimento de forma vivenciada no meu corpo, e eu simplesmente sentia, e aquele sentir era um saber, nada mais foi como antes. E como isso me afeta até hoje na minha vida. Depois que eu descobri que o todo está dentro de mim e que eu sou parte de Deus, eu entendi que a gente podia muito mais do que a gente achava que podia. Então, desde então, a minha busca foi entender esse eu que eu sou. Porque ele é tão vasto, gente. Deus é tão infinito, tão profundo. E também carrega tanta simplicidade que, para mim, é o que nutre a minha alma. Tá encontrando cada dia mais ele dentro de mim. Eu tá permitindo cada vez mais ele agir através de mim. Eu senti a beleza e o amor e a luz divina em mim e dentro de cada um de nós. E é isso que motiva o meu ser a todo dia levantar. Porque eu sei que eu sou capaz, por exemplo, de realizar cada sonho meu. E um dos meus sonhos era conseguir expressar tudo isso que eu sinto. Porque é muito amor, gente. É muito amor. E eu fico muito feliz de estar conseguindo, nesse momento aqui, estar compartilhando isso com você. Porque é algo que verdadeiramente toca a minha alma. E enquanto eu puder falar dessas coisas que tocam a minha alma, eu sei que eu vou estar encontrando mais ainda ele dentro de mim, transbordando mais ainda ele através de mim. Então o que mudou na minha vida foi extremamente tudo. Eu vivo todos os meus dias sabendo que ele tá comigo, que ele tá aqui agora. E tendo consciência de que, à medida que eu expando a minha percepção, eu posso fazer escolhas mais alinhadas
com esse eu que eu quero deixar prevalecer. Ai. Então esse foi o vazio mais sofrido que me levou ao entendimento mais grandioso na minha vida. E não, esses 9 anos até aqui não foram, nossa, mil maravilhas, porque mesmo que você tenha a compreensão dessa magnitude, da beleza e do amor divino, a gente tem que desconstruir muita coisa que foi colocada em nós. A gente tem que aprender sobre nós mesmos, é o autoconhecimento. Encontrar os nossos padrões, entender melhor as nossas emoções, lidar melhor com a gente mesmo, com o que a gente sente, com como a gente se relaciona, com os nossos desejos, com as nossas vontades, o que é ego, o que é alma. E esse processo, ao mesmo tempo que ele me fascina, ele é difícil. E se a gente já soubesse tudo, qual seria a graça de estar aqui? Eu também tenho uma compreensão de quem é Deus, quem somos nós. E se você gostaria de ver um vídeo sobre isso ou de qualquer outra coisa que eu falei aqui, eu peço que você comente para eu poder saber o que eu posso falar mais aqui, o que está tocando aí do outro lado. Isso é muito importante, gente, para eu conseguir me expressar e, quem sabe, ajudar mais pessoas que talvez estejam passando por situações parecidas com a minha. Então, peço que você me ajude, que você compartilhe, que você curta, se você achou que alguma coisinha tocou aí. E peço que você me siga também, porque daqui só vai nascer conteúdo de coração e de alma. Então, espero que você tenha gostado. Um grande beijo e espero nos vermos em breve.